E a todos, Gagai aqui, e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre marxismo cultural. Especialmente o que seria marxismo cultural, visto que é um termo que flutua muito na internet, especialmente na internet, em alguns debates, e era algo que eu não tinha muita noção. Eu comecei a ler e procurar, depois que um colega meu chegou para mim e perguntou se eu sabia sobre marxismo cultural, porque ele estava muito temeroso. Ele chegou e perguntou para mim, não, você está sabendo e não sei o que. Eu falei, não, é algo que eu nunca ouvi. Não é algo não é nem algo que eu nunca ouvi, é algo que eu não sei direito. Vou então dar uma olhada e podemos conversar. E aí eu comecei então a procurar o que seria marxismo cultural. E as respostas assim que eu cheguei, que eu vi lendo em textos da internet, tem muito texto assim. Se você colocar marxismo cultural, você vai encontrar muitas coisas. E eles falam sobre o marxismo cultural é como essa ideia, essa ideologia, esse conjunto de ideias que juntam os movimentos sociais, movimentos feministas, movimentos LGBTs e também coloco aí, eu acho que se não me engano, os ateus, que é essa tentativa de desconstruir ou destruir os preceitos principalmente os preceitos da cultura ocidental baseados na ética e na moral judaico-cristã e nos valores da família. E tem até alguns textinhos aqui que eu vou ler, que uma das coisas principais que eu vejo é essa referência a Marx, que é uma das coisas que Marx falou sobre a família, que Marx falou: abolir a família. Até os mais radicais se indignam perante esse infame desígnio dos comunistas. Em que base assenta a família atual, a família burguesa? Basicamente, então, Marx fala que a família burguesa desaparece naturalmente ao deixar de existir o seu corolário, e um e outro desaparecem com o desaparecimento do capital. Então, basicamente, Marx ele queria essa destruição dessa família burguesa, que ele chamava de família burguesa. Pois bem, isso aí foi o que eu procurei a priori para descobrir o que era o marxismo cultural. Só que eu não consegui encontrar textos de pessoas que se digam marxistas culturais. Eu só encontrei textos de pessoas criticando o marxismo cultural. O que é muito curioso, porque como é que eu vou ler sobre uma ideologia, sobre uma ideia, se não existem pessoas que são dessa ideia? Se não existe uma escola dessa ideia? Se não existe alguém que diga, eu sou marxista cultural? Eu só vejo pessoas criticando o marxismo cultural, mas não vejo o marxismo cultural. E aí eu comecei a procurar, ok, vamos lá, se eu não encontro alguém que se diz que é marxista cultural, não existe texto, não existe nada, o que eu faço? Porque é quase como se, por exemplo, você encontra na internet textos criticando o Fliederglub. Só que você não sabe o que é um Fliederglub. Só que aí as pessoas falam, Fliederglub vai destruir o mundo, é uma doença letal que já está disseminada em toda a população mundial e todo mundo que comer caramelo vai morrer. Vamos impedir que o Fliederglub aconteça. Só que não existe nenhum estudo nem nada sobre Fliederglub. É mais ou menos assim que estava com a questão do marxismo cultural. Então eu comecei a procurar, ok, como é que surgiu o marxismo cultural, de onde veio isso? E é muito curioso porque a única coisa que eu achei de referência que mostra a existência do marxismo cultural é dentro de algumas pessoas discutindo o... Vou até pegar aqui o textinho, que é criticando um liberalista estadunidense cristão, que ele estava lá e o nome dele é Lins, Franz Lins. Vou procurar aqui o nome dele, mas basicamente é muito curioso porque não existe, eu não achei nenhum texto do marxismo cultural. De maneira bastante direta, não existe um texto de marxismo cultural. Não existe uma pessoa que se diga como marxista cultural. O que acontece, portanto, é que, a priori, eu não consigo achar o marxismo cultural. Marxismo cultural não existe. Isso me deixou um pouco sem chão, porque eu voltei para um amigo e falei, olha, marxismo cultural não existe. Aí ele ficou um tanto irritado e falou, como ele não existe, se nós podemos ver no mundo inteiro, como é que você explica então o avanço dos movimentos sociais, o avanço de movimentos feministas, de movimentos LGBTs, atacando os valores da família, etc, etc, etc.
como é que você explica isso de forma homogênea que está acontecendo no mundo inteiro, etc, etc, etc. Inclusive, ele apontou até sobre Primavera Árabe. Como é que você explica também que isso aí é financiamento do governo de... Ele falou da escola de Frankfurt, que é uma tática para desconstruir o Ocidente, blá blá blá. A grande questão é que, falando dessa forma, como uma coisa geral, etc., sem uma origem, a única origem que eu encontrei, a primeira vez que foi usado o termo de marxismo cultural foi por esse Lins, foi um estadunidense que falou na conferência dos conservadores, da liderança conservadora nos Estados Unidos. Se a única pessoa foi esse Lind que falou sobre isso e foi um conservador, tá muito mais como uma teoria da conspiração. Não tem base para marxismo cultural. Então, vamos tentar então ver cada um dos processos que ele foi apontando, o meu amigo, e ver até que ponto pode ter sido alguma coisa concreta. Então vamos lá. Como é que pode se explicar o avanço dos movimentos sociais? Os movimentos sociais existem há muito tempo na história da humanidade. Muito tempo existe, na verdade, desde quando existiu uma instituição normativa, uma norma de maneira de seguir, existem pessoas lutando e confrontando, porque toda vez que uma norma é estabelecida, existem pessoas que ficam à margem, que sofrem, que morrem, que não ganham benefícios. Eu posso dar como exemplo bastante óbvio do passado, era a questão do cidadão romano. Para os romanos e para os gregos também, mas para os romanos, era bárbara a pessoa que não seguia os preceitos romanos e que não falavam latim. E se você era bárbaro, você não tinha direito a porra nenhuma. Simples assim. Então as pessoas, para serem consideradas pessoas, tinham que se adequar às leis romanas. E muitas das vezes não tinham nem direito a isso, por diversas razões. Tanto por razões étnicas, se você não parecia muito com o romano, se você não falava bem o latim. Se você falava mal o latim, achavam que você não era nem gente, que você estava balbuciando. Comparavam sua língua com a fala de um cachorro. Com o latido de um cachorro, com o piado de um pássaro, com o miado de um gato. Você não era nem gente. E sempre houve batalhas contra isso. Nós temos Espartacus, obviamente não foi necessariamente nesse quesito, mas sempre houve revoluções, sempre aconteceram revoltas nesse sentido. A batalha, se você procurar mais um pouco, por exemplo, sobre a ilha de Lesbos, na Grécia, que inclusive a palavra lésbica vem da ilha de Lesbos, havia na ilha de Lesbos muita batalha e muita proteção de pessoas que eram marginalizadas. Em função também pela própria Safo, que era uma poderosíssima e influente poeta da época. Então, se você for ver durante toda a história da humanidade, sempre existiu batalhas entre as pessoas marginalizadas e a norma, para tentar haver uma equidade, uma maior justiça na sociedade. Porque quem sofre tenta encontrar meios para conseguir combater as injustiças. Isso é um fato. Por que os movimentos sociais, então, existem? É por isso. Como é que eles ganharam mais força? Porque ao longo da trajetória humana, em especial na contemporaneidade, houve uma maior abertura para diálogo, discussão, para haver conversas de forma racional, de forma lógica, de forma construtiva. Porque no passado havia muito mais uma necessidade de sobrevivência mediante guerra, mediante disputas territoriais. Então não havia uma forte construção na ideia de discussão, de conversação. Vemos isso no período medieval, vemos isso em vários períodos durante a história humana, de guerras de estados, desde as guerras de estados chinesas em 400 a.C., 200 a.C., as guerras de estados japonesas, que nós temos Tokugawa, que unificou eventualmente, mas nós temos também isso no Japão, na China, na Índia, em todo o continente africano, seus diversos povos e sociedades sempre tiveram, a Europa, durante todo o período medieval. Quando havia muita disparidade,
poucos espaços para conversas, havia uma forte necessidade de manter uma tradição muito poderosa. Hoje em dia, nós podemos dialogar mais. Apesar de ainda hoje existir muita guerra, há uma possibilidade de maior diálogo, tentar o diálogo ao invés da guerra. Então, isso abre um espaço para o crescimento de movimentos sociais, que tomaram força nos países considerados os países mais poderosos do mundo, na Europa e nos Estados Unidos, e como aquilo que é discutido nesses países é importante, é considerado importante, mais importante que o resto, eventualmente desce e vai para o resto do mundo. Então, o avanço dos movimentos sociais se dá, sempre houve batalha social, sempre houve uma batalha das pessoas de tentarem haver maior equilíbrio, maior equidade. E, 2, hoje em dia nós temos uma maior abertura para diálogos. Por isso que os movimentos sociais, eles cresceram, e foi com muita luta. O movimento feminista lutou muito para conseguir aquilo que tem hoje, inclusive para que mulheres possam votar, para que mulheres possam trabalhar, coisa que não acontecia. Especialmente votar, para as mulheres terem um espaço na sociedade político forte, que antes não era cedido, não era permitido. E isso nós vemos também para o movimento LGBT, que conseguiu a descriminalização dos movimentos dos homossexuais, e também permite a grande coisa e a grande luta é tentar, no mínimo, trazer os mesmos direitos. Porque se nós vemos duas pessoas homossexuais se beijando na rua, muitas pessoas ficam enojadas, vão falar, nossa, que horrível, mas acha completamente normal que duas pessoas heterossexuais se beijem. Isso é, no mínimo, hipócrita. Vocês não concordam? Não discutindo aqui coisas religiosas. Entraremos em religião em outros vídeos. Mas aqui simplesmente por questões jurídicas. Não faz sentido para um e para outro, num ponto de vista de tentar maior justiça. Então, isso é os movimentos sociais. Não tem uma agenda internacional pregando marxismo cultural, essas coisas. A segunda questão, a destruição da família, que estava pregando, que tá destruindo a família, etc. O que vocês chamam de família? O que nós chamamos de família? Porque família não é uma coisa que sempre existiu. Pelo menos essa noção de família contemporânea, que é tipo um pai, uma mãe, filhos, no máximo avô, que é a família assim nuclear que nós chamamos. Essa noção de família é muito nova e ela realmente surgiu com o capitalismo, com a burguesia. Porque antes disso, a família só existia para os reis e para a nobreza, que era a noção de linhagem. E família era muito mais a noção de jogos políticos dentre pessoas poderosas. Não tem a ver com isso de mãe, pai, até tem um pouco em função da própria ética cristã, etc., mas não é como nós hoje concebemos família. E para o pessoal que trabalhava na lavoura, etc., eles não tinham direito à família. Na verdade, viviam em agrupamentos de pessoas. Podia ter uma junção de laços familiares, uma junção de laços afetivos? Podia. Mas não era a noção de família que nós temos hoje. Inclusive, crianças não eram muitas vezes consideradas pessoas, porque morriam tão facilmente e eram tão incipientes que não eram nem considerados gente. Era comum você enterrar crianças mortas em terrenos baldios. Não enterravam crianças em cemitério. Só começou a enterrar crianças em cemitério lá para o começo da Renascença, lá para o começo de 1400, entre 1400 e 1600. Durante toda a Idade Média, criança não era nem gente. Criança era no máximo quando já chegava aos 6 anos, 7, considerado um mini adulto. Então essa noção de família, de ter lá o bebê, de ter lá família para procriar, família para etc., é uma coisa contemporânea, burguesa. Obviamente, existia as noções políticas de ter essas famílias, que já não é a mesma noção de família nossa, mas é uma noção de reduto político mínimo, unidade política mínima com ligação sanguínea, onde isso existiu desde a época de Esparta, desde a época grega, desde a época de sempre, que é a noção de que é preciso ter mais sucessores para manter alguma coisa, e para lutar, e para manter o Estado, para manter o país, para manter o reino. É só para que nós não
imaginemos que essa noção de família nossa sempre existiu. Família é um termo que moldou muito ao longo da história. Inclusive, é possível que ter filho, o seu próprio filho, não seja considerado parte de sua família. Houve povos, como povos nativos estadunidenses, os índios americanos, para usar um outro termo mais acessível, os egípcios antes do faraonato. Existia uma prática, por exemplo, de que a mulher, quando tinha um filho, o filho não era do pai, ou melhor, não era do progenitor biológico, do cara que inseminou. A mulher que pegava o filho e escolhia: eu vou escolher esse homem para ser o pai dessa criança. Então, a própria linhagem sanguínea pode não valer para a constituição de família, o que é algo absurdo para nós hoje em dia. Então, é só para percebermos que família é um termo que mudou ao longo do tempo. E você não pode simplesmente taxar assim que o marxismo cultural quer destruir a família como algo que quer destruir uma coisa fundamental da raça humana, da espécie humana, quando não é assim. Família não é algo que sempre existiu. Essa família que nós estamos falando hoje em dia. Então esses dois preceitos do marxismo cultural, de estar querendo avançar os movimentos sociais para destruir a família e os preceitos ocidentais, é loucura. Porque não existe, os movimentos sociais sempre existiram e estão ganhando força em função de outra conjuntura mundial, e a família, ela não existiu como é hoje. Não existiu sempre essa família que nós temos hoje. Essas duas coisas não são argumentos para sustentar um marxismo cultural, que por fim, eu volto ao começo desse vídeo, até para terminar esse vídeo, para não ficar muito longo. Marxismo cultural é um termo criado por Lind, um conservador, um líder da direita conservadora cristã dos Estados Unidos em 98, para exatamente criticar esses movimentos sociais. Ele falou: não, isso aí não é uma coisa real, isso aí é uma teoria conspiratória desse pessoal que está tentando destruir a família e os valores. Em outras palavras, nunca existiu um teórico marxista cultural. Nunca existiu um texto marxista cultural. O grande desafio que eu coloco para qualquer um que estiver vendo esse vídeo: se você achar um marxista cultural, uma pessoa que se diga marxista cultural, uma pessoa que, se você encontrar textos do século XIX, do século XX, falando sobre o marxismo cultural, textos de 1900, 1920, 1880 falando sobre isso, sobre esse plano, eu gostaria de ler, porque eu não encontrei de forma alguma. Eu não estou dizendo que não exista, pode existir, mas a priori, para mim, marxismo cultural não existe. Não existe marxismo cultural. Existem pessoas que querem destituir, desvalorizar os movimentos sociais e movimentos LGBTs e movimentos a favor de equidade, movimentos feministas, dizendo que é marxismo cultural. Inclusive pessoas muito influentes, como Olavo de Carvalho, e tem outros youtubers também que falam. Olavo de Carvalho é um pensador, e outros youtubers, só que eles falam, mas não tem referências. Não existe texto disso. Se você conhece algum texto, se você conhece, por favor, coloque aqui, comente, comente e fale, porque eu gostaria de ler esses textos. E só para terminar esse vídeo, porque é muito curioso chamar de marxismo cultural, quando o próprio Marx ele não concebia a cultura como isso. Para Marx, a cultura era derivada da produção. São os meios de produção de uma sociedade que determinam a sua cultura. Então, uma sociedade só é de uma forma por causa da maneira como ela produz as coisas. Ele era bastante determinista cultural. Então, Marx ele não acreditaria em marxismo cultural. Quem falou isso mesmo foi Gramsci, que é um próximo depois de Marx, e mesmo assim, uma das poucas coisas que eu li do pessoal falando de marxismo cultural é que Gramsci, que ele falou que deve-se haver uma luta cultural para que os proletários consigam destituir o capital, deve desconstruir os valores capitalistas ocidentais e colocar isso. Aí o pessoal estava dizendo que, como Gramsci falou isso, ele está promovendo os movimentos culturais. A grande coisa é que Gramsci, ele apenas falou isso criticando o capital.
Porque o que Gramsci estava criticando era exatamente existir esse mundo em que nós vivemos com esses ideais. Esse ideal de família, esse ideal de sociedade, esse ideal de que homossexual é uma aberração da natureza, esse ideal de que a mulher feminista é a mulher que quer destruir a família, que não quer cuidar da família, que quer matar a criança. Isso aí é exatamente o que Gramsci queria criticar, que era a noção de que existe uma ideologia, que é a ideologia central, que é essa ideologia que fala assim das feministas, que fala assim do movimento LGBT, e que está tentando, pelo contrário, se manter hegemônica. Então, e o que ele tentava propor era pelo menos haver um combate disso, para que pudesse haver uma maior equidade entre as pessoas que sofrem e as pessoas que dominam, que exercem opressão sobre essas pessoas dominadas. Então, basicamente é isso. Marxismo cultural não existe. Marxismo cultural é um termo criado por um cara de direita dos Estados Unidos para poder deslegitimizar e desvalorizar os movimentos sociais. O próprio Marx não acreditaria no marxismo cultural e seria contra essas noções assim, porque Marx ele não acreditava em cultura como nós acreditamos hoje. Família não é algo que sempre existiu dessa mesma forma. Então, se você acha que essa família que nós temos hoje existiu lá na época judaico-cristã, lá na época dos romanos, lá na época de etc., não existia. Mesmo entre os romanos, não existia. Era outra noção de família. E os movimentos sociais, essa disputa por uma maior, do pessoal marginalizado para tentar haver uma maior equiparação com o pessoal hegemônico, sempre existiu. Sempre existiram batalhas sociais. Então também isso não tem a ver. Se você gostou desse vídeo, dê like, dê share. E se você é uma pessoa que sabe sobre... Se você é uma pessoa que conhece algum texto de marxismo cultural, se você não acredita, se você acha que marxismo cultural existe, por favor, me mostre nos comentários. Mostre para alguém que saiba criticar, porque eu gostaria de ouvir. Porque simplesmente não existe marxismo cultural. Me prove o contrário, porque eu gostaria de ser contrariado. Eu gostaria de saber a outra versão. Porque a grande coisa da discussão é saber o outro lado. Pois bem, até a próxima. Gagaia saindo. Reatores Gagaia aqui. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre marxismo cultural. Especialmente o que seria marxismo cultural. Visto que é um termo que flutua muito na internet. Especialmente na internet, em alguns debates. E era algo que eu não tinha muita noção. Eu comecei a ler e procurar, depois que um colega meu chegou para mim e perguntou se eu sabia sobre marxismo cultural, porque ele estava muito temeroso. Ele chegou e perguntou para mim, não, você está sabendo e não sei o que. Eu falei, não, é algo que eu nunca ouvi. Não é nem algo que eu nunca ouvi, é algo que eu não sei direito. Vou então dar uma olhada e podemos conversar. E aí eu comecei então a procurar o que seria marxismo cultural. E as respostas assim que eu cheguei, que eu vi lendo em textos da internet, tem muito texto assim. Se você colocar marxismo cultural, você vai encontrar muitas coisas. E na moral judaico-cristã e nos valores da família. E tem até alguns textinhos aqui que eu vou ler, que uma das coisas principais que eu vejo é essa referência a Marx, que é uma das coisas que Marx falou sobre a família. Que Marx falou, abolir a família. Até os mais radicais se indignam perante esse infame desígnio dos comunistas. Em que base assenta a família atual, a família burguesa? Basicamente, então, Marx fala que a família burguesa desaparece naturalmente ao deixar de existir o seu corolário, e um e outro desaparecem com o desaparecimento do capital. Então, basicamente, Marx ele queria essa destruição dessa família burguesa, que ele chamava de família burguesa. Pois bem, isso aí foi o que eu procurei a priori para descobrir o que era o marxismo cultural. E eles falam sobre o marxismo cultural é como essa ideia, essa ideologia, esse conjunto de ideias que juntam os movimentos sociais, movimentos feministas, movimentos LGBTs e também coloco aí, eu acho que se não me engano, os ateus, que é essa tentativa de desconstruir ou destruir os preceitos, principalmente os preceitos da cultura ocidental baseados na ética